Hoje nós vamos falar aqui sobre os 5 principais clientes da engenharia civil de custos. E neste vídeo nós vamos falar então sobre os 5 principais clientes da engenharia civil de custos. Então temos diversos clientes aí que eu vou passar para vocês e no final ainda eu vou dar um bônus, né? Então já para vocês ficarem aí comigo. Então, gente, o que acontece? A gente acaba falando muito sobre engenharia civil de custos, o que é, né? Quais serviços que tem, mas quais são os clientes que a gente pode prestar esse tipo de serviço? E a gente tem alguns que eu vou comentar aqui com vocês. E uma coisa muito importante de eu comentar e trazer aqui com vocês é o seguinte, gente, se tem obra ocorrendo, se tem obra nova saindo, sendo lançada, tem mercado, tem serviço, ainda mais porque vocês já entenderam que essa área é pouco explorada, não tem profissionais, está crescendo muito no Brasil. Então, é uma oportunidade para vocês estarem atuando nessa área também, vocês conhecendo esses clientes que a gente vai comentar aqui hoje, certo? Então, assim, se tem obra, tem mercado, tem serviço, basta você saber aqui quais os clientes, a forma de chegar em cada cliente, se você quer atuar só com um tipo de cliente ou se você quer atuar aqui com os 5, né, que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Então, aí vai da escolha de vocês, tá? E uma coisa que é importante eu falar aqui antes de entrar nos 5 principais clientes é o quê? Tem cliente, gente, que já está preparado, que já está procurando engenheiros civis de custos para fazer a contratação, que já está precisando daquele serviço, já sabe da importância, né? Já está querendo contratar esse serviço e muitas vezes ele procura e não acha. Então, por isso que muitas vezes, né, a gente recebe uma mensagem, olha, se tem alguém para indicar, né, que faz esse serviço de engenheiro civil de custos, então tem gente que já está procurando, que já está preparado simplesmente para contratar esse serviço. Então, olha só que louco, né? Mas, claro que também, como eu falo para vocês, que esse é um mundo inexplorado, acontece que muitos clientes ainda não sabem que existe esse tipo de serviço e que precisam desse tipo de serviço. Então, a gente tem 2 níveis de consciência dos clientes que a gente vai abordar aqui, tá? Então, um já sabe que precisa, já quer contratar, já está procurando, né? Te achou, fez a apresentação de propostas, você já pode ser contratado. Agora, tem outro tipo de cliente que você precisa educar o cliente para ele entender, conhecer sobre essa área. Porque isso que acaba acontecendo, né? Por ser um mercado inexplorado, os clientes muitas vezes não conhecem que existe essa solução. E aí que entra essa questão, né? De que este é um mercado azul, justamente porque a gente trabalha também com essa educação, mostrando, olha, tem uma solução aqui, nova, né? Que muitas vezes o cliente não conhece. E aí tem essa contratação. Então, por isso que é um mercado muito bom de se trabalhar, né? Justamente por causa disso. Outra coisa que é importante falar aqui para vocês é o seguinte, né? Que ninguém procura o que não sabe que existe. Então, por isso que quando esses clientes ainda não sabem que existe esse tipo de prestação de serviço, ele não vai estar procurando, porque ele não sabe. Então, se você for a pessoa que apresenta essa solução, mostra essa área, é muita chance na certa de ele já te contratar, porque ninguém apareceu para ele antes falando sobre aquela solução. Então, olha só a jogada. Então, para vocês irem captando aí os insights aí do que vem pela frente. Então, o que acontece? Eu vou entrar aqui nos 5 principais clientes e no final eu vou dar um bônus, tá? E isso acontece tanto para CLT quanto para autônomos. Então, existe essas 2 frentes também, sendo dentro já da empresa, você ser contratado por uma empresa para atuar nisso, ou até mesmo você trabalhar como autônomo, tá? Então, o primeiro principal cliente, né, que eu trago aqui são as incorporadoras. E por que as incorporadoras, né? Primeiro, quem não conhece, gente, incorporadora é o que vai, no caso, apresenta o projeto e ela que é responsável também ali por quem vai construir, ela vai contratar quem vai construir e ela vai comercializar aí também essas obras. Então, é quem basicamente contrata, vende. Então, essas são as incorporadoras. E por que as incorporadoras contratam este tipo de serviço de um engenheiro civil de custos? Gente, o que acontece? As incorporadoras são as que vão fazer toda a estratégia de venda,
né, dessas obras das unidades habitacionais, seja casas, apartamentos, enfim, loteamentos. Então, a incorporadora, ela precisa ter uma noção mais assertiva possível sobre o preço que vai custar essa obra antes mesmo da obra ser lançada no mercado. Olha só que interessante isso. Por quê? Porque como é que a incorporadora vai lançar, por exemplo, lá o empreendimento para vender, né, essas unidades habitacionais, se ela não sabe mais ou menos quanto que é a margem de lucro que está por trás, qual que é o preço ali que a gente já tem mais ou menos de meta de custos para aquela obra. Então, isso que é importante. Por isso que a incorporadora contrata esse tipo de serviço. Porque, no caso, ela precisa ir saber o preço de venda, né, que ela vai anunciar no mercado, então ela precisa saber também mais ou menos qual que é o custo de construção. Imagina anunciar lá uma casa para vender de 250 mil e ela vai custar 230 mil para ser construída. Não faz sentido, né, gente? 20 mil de retorno para toda essa dor de cabeça que é fazer uma obra em determinados meses, né? Meu Deus, investir em outra coisa é bem melhor. Então, por isso que a incorporadora faz esse tipo de estudo e contrata aí o engenheiro civil de custos. E não somente isso, mas a incorporadora tem mais uma questão. A incorporadora, ela pode ser incorporadora e construtora, ou ela pode ser apenas incorporadora. Se a incorporadora for apenas incorporadora, ou seja, ela vai ter que contratar uma construtora para construir. Então, ela vai estar, no caso, terceirizando esse serviço para construir, né, para as construtoras. E aí vem mais uma questão que precisa dos custos, porque a incorporadora ela precisa ter basicamente um orçamento já, né, ali feito para contratar uma construtora. E por que isso acontece? Porque, gente, imagina só, né, no caso, uma construtora aparecer com um valor lá para construir a obra, ser responsável, construir, vamos supor aqui em 10 milhões, né? Vamos só dar um exemplo aqui. Vamos supor que apareceu uma construtora com 10 milhões e, na verdade, se a incorporadora tivesse feito o estudo, a obra era aí de 8 milhões. Então, assim, são 2 milhões que já fugiu do contrato sem a incorporadora saber. Então, por isso que é importante a incorporadora também ter esse serviço, né, de engenheiro civil de custos para ter controle sobre o que ela vai contratar. E, gente, isso daqui é importante lembrar aqui, que pessoas, né, podem trabalhar dessa forma dentro de uma empresa, sendo contratada mesmo, por exemplo, da incorporadora, ou até mesmo como um serviço de terceiro. Então, isso que acaba acontecendo. Então, a incorporadora, gente, eu tenho alguns clientes que são da incorporação mesmo, e já desde o primeiro estudo para o preço de venda, a gente fez o estudo, né, fez o lançamento lá dos apartamentos, né, faz a parte do orçamento executivo, então tudo a incorporadora ali já vai engatinhando, sempre quer prosseguir aí com o estudo de custos do início até o fim ali do processo. Então, isso acaba acontecendo. Então, eu tenho clientes que são mais incorporadores e também são incorporadores e construtores. Então, esse é o primeiro tipo de cliente que vocês podem estar trabalhando, né, com essa parte da engenharia civil de custos. O segundo cliente que vocês podem estar trabalhando também, que é muito forte, então, são as construtoras. Então, as construtoras, gente, é diferente, né, da incorporação. Então, a construtora, ela já tem uma visão diferente de custos. E qual que é essa visão das construtoras? As construtoras, elas precisam saber o quanto que elas vão precisar cobrar no contrato da incorporadora, né? Quanto que vai ser o custo dessa obra e ainda adicionar ali o lucro da construtora. Então, a construtora é um pouco diferente da incorporadora. Então, a construtora, ela tem que apresentar um orçamento para a incorporadora. E olha só que legal aqui, uma coisa para passar para vocês. Então, quer dizer que uma mesma obra pode ter 2 orçamentos com 2 engenheiros de custos diferentes? Sim! Uma mesma obra pode ter mais de um engenheiro de custos justamente por causa disso, porque a construtora precisa defender o lado dela
e a incorporadora precisa defender o lado dela também e entrar ali em acordo. Então, quer dizer que uma obra pode ter 2 engenheiros de custos, 2 orçamentos, precisa ter justamente para debater isso, né? Então, isso tanto para a incorporadora quanto para a construtora. Então, olha que legal isso, gente, olha que legal. E eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, né, eu estou fazendo alguns orçamentos para uma das construtoras da Alphaville, e aí entra a questão que a gente faz toda a parte do orçamento, né? Apresenta aí, então, o custo, e aí a gente alinha, tá dentro, não tá, o que está fora, o que dá para mexer, o que não dá para mexer para fechar a obra. Então, isso tem que ter dos dois lados. Imagina eu fazer o orçamento aqui para a Alphaville e a Alphaville falar aceitar numa boa. Não é assim, eles precisam ter também os parâmetros deles. Então, isso que acaba acontecendo no mercado. Então, todos os clientes que eu vou falar aqui para vocês são clientes que eu acabo lidando no mercado e que vocês podem pegar aí já de aprendizado, né, para abrir o campo de visão, que não é só um tipo de cliente. Então, a gente já falou aqui de incorporadora e de construtora, certo? Vamos para o terceiro principal cliente aí. Esse talvez muitos nem imaginam, mas vamos lá que acontece no mercado. O terceiro principal cliente, gente, é o próprio engenheiro que faz a gestão da obra, que está ali, de fato, responsável pela obra. Olha só que curioso. Por que isso acontece? O engenheiro ir atrás, né, por exemplo, de um serviço de orçamento ou até mesmo de controle de custos. Gente, isso acontece. Então, o engenheiro também faz essa contratação. Eu tenho clientes meus que são engenheiros mesmo. Então, por que o engenheiro precisa do nosso serviço? Porque, assim, como eu falei para vocês, essa área é inexplorada. E muitas vezes, quando o engenheiro assume a gestão de uma obra, o que ele precisa? Ele precisa ter, muitas vezes, né? Muitas vezes não tem, precisa ter o orçamento da obra. Então, justamente para ele poder fazer a gestão em cima daquela obra, porque não tem como você fazer uma gestão de uma obra se você não tem ali a base de referência do orçamento. Então, muitos engenheiros acabam nos procurando também para fazer o orçamento quando a obra não tem um orçamento. A obra deveria ter um orçamento? Deveria, mas muitas vezes acontece que não tem, justamente porque entra naquela questão que a gente falou aqui no início do vídeo. Tem clientes que ainda não têm essa conscientização da importância do orçamento. Então, quando um engenheiro de gestão de obra entra numa obra, se ele quiser mesmo fazer a gestão e o controle da obra, né, fazer um serviço bem feito, ele precisa de um orçamento. E aí, o que acontece? O engenheiro entra em contato com a gente faz prestação de serviço, e aí quem contrata é o próprio cliente, mas o engenheiro fez a indicação, fez a ponte, justamente para ele poder atuar em cima. Então, olha só que curioso, gente, né? Os próprios engenheiros acabam nos contratando. E aí eu pergunto para vocês, tem mais engenheiro, assim, que precisa desse tipo de serviço? Ou tem engenheiro que já atua com esse tipo de serviço? Tem muito mais engenheiros de obras, né, gente? A gente sabe que aí até a concorrência é altíssima de engenheiro de obra, sendo que aqui tem um mercado inexplorado, precisando de engenheiros para atuar nessa área, gente. Pelo amor de Deus, abre o campo de visão aí. Então, os engenheiros, acaba acontecendo que faz dessa forma. Eu também tenho clientes que é a mesma coisa, que é nas duas situações até. Eu vou até comentar aqui de 2 clientes meus que são engenheiros. Uma é engenheira, né, e ela acabou contratando justamente porque ela está fazendo a execução de uma casa residencial de alto padrão, de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e não tem, por exemplo, no escopo dela, não estava presente ela fazer toda essa parte de orçamento. Então, ela fez a ponte, a gente fizeram a contratação do orçamento comigo, e eu disponibilizo para ela tudo que precisa para a obra. Então, ela vai em cima daquilo e faz ali, no caso, a gestão, vê qual fornecedor realmente vai fechar, se é aquele preço, se está dentro, né? Então, ela precisa disso. Então, isso é um exemplo de casas. Então, às vezes, vocês podem pensar assim, Marielle, mas se só trabalha com obra grande, com prédio. Não, gente, isso funciona para prédio,
para casa, para loteamento, para qualquer tipo de obra. Gente, se tem obra, qualquer tipo de obra, precisa de gestão de custos, porque o que move uma obra a ter sucesso lá no final é o retorno financeiro. Então, essa conscientização que a gente tem que trazer para a construção civil e para os engenheiros civis. Então, isso que acontece. Outro engenheiro que é cliente meu também, que é o seguinte, ele não é a parte que executa a obra, mas o que ele faz? Ele faz, no caso, toda a gestão de controle de custos sobre a obra. Então, quando ele faz a parte de controle de custos, né, que essa é a prestação de serviço dele, né, para o cliente, o que aconteceu? Ele estava com um orçamento, um número da obra, não sei bem ao certo como foi feito, mas eles precisavam de um novo orçamento, precisavam reorçar para ter certeza sobre aquilo. E mais uma vez, novamente, eu falo para vocês que uma obra pode ter mais de um orçamento, de 2 engenheiros civis de custos, né? Não é o ideal dessa forma que eu comentei aqui, mas para abrir aí o campo de visão de vocês. Gente, então, engenheiros também contratam. Olha só que legal isso. E vamos aí para então o nosso quarto principal cliente. Então vamos lá. O quarto, gente, é também uma profissão que eu não sei se passa pela cabeça de vocês, então é legal trazer aqui, que são os arquitetos. E por que os arquitetos nos procuram também? Na verdade, assim, o que acontece com os arquitetos, tá? Eu vou falar aqui pela minha experiência, tá? Então, assim, é diferente da incorporadora, da construtora e do engenheiro. Então, não é o arquiteto que vai te contratar, mas ele vai fazer a sua indicação. Então, o arquiteto é um intermediário e que a gente precisa estar próximo desse intermediário, porque eles basicamente acabam indicando para o cliente, e vocês sabem, né? Vou abrir aqui abertamente para vocês. O arquiteto, gente, ele tem muito poder de influência sobre o cliente, né? Vamos abrir aqui, né, a verdade. Então, por quê? Porque o arquiteto já está fazendo todo o projeto, já está fazendo, né, tudo a casa dos sonhos, muitas vezes, do cliente. Tudo que o arquiteto indica, basicamente o cliente já acaba confiando, né? Então, os arquitetos são nossos apoiadores ali, de fato. Então, são pessoas para a gente ter perto para abrir ainda mais o nosso leque de mercado nessa área da engenharia civil de custos. Então, assim, o que acontece? O arquiteto acaba nos indicando justamente para o cliente se sentir seguro com o custo da obra, que muitas vezes ele está ali. Não é uma questão de prever o custo, que o pessoal utiliza valor por metro quadrado, mas refinar isso. Então, só para falar para vocês, eu não trabalho com valor por metro quadrado. A gente acaba pegando, por mais que a gente tenha um projeto arquitetônico, a gente refina mais ainda. Então, o arquiteto, ele indica esse tipo de serviço justamente para o cliente ele ter uma segurança maior sobre o que ele está fazendo, sobre o que eles estão projetando, se dá para seguir dessa forma, se vai ter alguma alteração, ou até mesmo vai chegar, a gente faz um estudo preliminar, por exemplo, e aí o cliente fala assim, olha, pior que a gente vai ter que diminuir aí essa verba, porque eu não vou conseguir desembolsar tudo isso. O que a gente pode fazer? E aí vem o arquiteto e faz algumas alterações. Então, olha só a importância disso. Então, o arquiteto acaba nos indicando. E para o cliente, não é só essa questão de segurança, né, que ele vai ter na questão de investimento, né, daquele projeto, mas também para ele ter uma ideia até de desembolso, muitas vezes mensal, quando a gente entrega ali o cronograma físico-financeiro, que a gente já consegue prever ali mais ou menos como é que vai ser, né, o andamento da obra e o desembolso que o cliente vai ter para executar naquele prazo. Porque muitas vezes acontece o quê? O cliente quer executar a obra em 6 meses. Então, tá bom, 6 meses, como é que vai ser isso? É diferente do cliente que vai executar, por exemplo, em 12 meses. Já dá uma distribuída bem melhor, né? Então, são coisas que a gente leva em consideração ali, né, na hora de falar com o cliente. E olha só que engraçado, vou trazer casos aqui para vocês também, né? Teve um projeto, só para vocês verem como é que acontecem as coisas, gente. Só para vocês pegarem aí como é que é esse mundo. Mas teve um projeto que a gente fez uma parceria, né? A gente fechou, daí estava lá um dos tipos de clientes que eu não falei ainda, que eu vou falar. Um dos tipos de clientes que eu ainda vou falar, estava
a engenheira, no caso de instalações, e a engenheira estrutural e eu, né? Então, a gente estava ali responsável pela obra. Então, eu estava fazendo essa parte de gestão de custos, né? Que é a engenharia civil de custos. E aí, o arquiteto dessa obra viu aí o meu serviço, conheceu um pouco melhor, ele tinha uma ideia, mas conheceu um pouco melhor, e ele não conhecia bem ao certo como é que era esse serviço. E aí, o que aconteceu? Nos próximos projetos que essa pessoa acabou conhecendo o meu trabalho, naquele círculo ali, né, de engenheiros que estavam envolvidos na obra, essa pessoa conheceu o meu trabalho e, a partir daí, as obras que ela estava envolvidas em outros círculos, ela acabou me indicando aí para fazer também apoio a essas outras obras, que seriam outros engenheiros, e aí mais engenheiros vão te conhecendo, mais pessoas vão conhecer o teu serviço, vão ver o valor disso, indicam para outras obras, que é um outro círculo de engenheiros. Então, só para vocês verem, gente, como que é as coisas. E por que isso acontece? Porque não tem no mercado. Então, eu falo isso porque justamente realmente não tem profissionais dessa área no mercado capacitados. Então, isso, gente, começa às vezes com um cliente, quando você for ver, se já foi indicado para outros projetos, e assim vai acontecendo as coisas. Então, olha só que louco isso. Muitas vezes você não vai atrás do cliente, assim, meu Deus, né, fecha comigo. Então, muitas vezes é justamente de você fechar um serviço assim, os clientes já vai aparecer para você, porque não tem profissionais nessa área. Então, isso foi através desse caso aqui que eu comentei para vocês. Mas também teve outros casos, né, também de arquitetos, que teve essa indicação realmente de, olha, o cliente estava conversando lá com a arquiteta e falou, e aí, qual que é o próximo passo agora? A casa está aprovada. E aí a arquiteta falou, agora o próximo passo é vocês fazerem um orçamento. E aí já estava perto, já me chamaram, coisa assim, já me chamaram, já me apresentaram, né? Então a gente já marcou reunião, a gente vai fazer uma reunião, inclusive, semana que vem. Então é basicamente dessa forma. Então os arquitetos estão ali de apoio para nos indicar e abrir ainda mais esse leque. Então é legal que o arquiteto, em cada obra que ele vai atuando, né, se ele conhecer realmente o teu serviço, ele vai fazendo aí essa indicação. Olha só que bacana. E o quinto, então, tipo de cliente, né, um dos principais clientes também que eu considero, é os investidores. Mas calma que vai vir um bônus ainda no final, tá? Mas os investidores também é um forte potencial cliente de vocês que querem atuar nessa área. Por quê? Porque o investidor, gente, ele muitas vezes não é da construção civil, né? O investidor, ele, enfim, tem muitos que é da construção civil, mas tem muitos também que não é, né? E no caso, o que eles precisam? Eles precisam ter controle daquilo que eles vão estar investindo. Já viu um investidor investir nas cegas? Eu nunca vi, né? Só se for um investidor assim que, olha, não tem muito resultado, talvez. Mas o investidor, ele precisa ter controle sobre aquilo que ele vai investir, ver o dinheiro dele rendendo. E aqui entra a questão de fazer desde estudo preliminar, desde orçamento executivo e desde controle de custos. E não somente isso, eu vou falar aqui mais uma coisa para vocês, além desses três, que entra muito, que tem muito no mercado, que é fazer aí a planilha de financiamento nos bancos. Então, precisa ter essa parte de custos. E, gente, toda obra financiada precisa disso. E cadê os engenheiros dessa área para fazer isso, para não pedir muitas vezes um valor, né, de financiamento e depois ter furo na obra? Então, gente, isso é mais uma frente que eu nem acabo comentando muito aqui, porque eu sempre foco nessas três aqui, né? Mas tem essa parte dos financiamentos também. Então, olha só como que você pode ter clientes, né? Então, o investidor também. Inclusive, tem um dos investidores também que eu também estou fazendo toda essa parte de gestão de custos e que é muito legal isso, porque como a pessoa não conhece muito da área, nem da construção civil, ela acaba acreditando cegamente em você e confia muito no seu trabalho e, enfim, tá ali para, meu Deus, eles ficam impressionados com o serviço que a gente faz. E isso não é exagero,
Porque quando você mostra, por exemplo, um relatório gráfico para um investidor do que vai, do que precisa, dos principais itens, dos principais pontos de atenção, nos meses, como é que tá. Então, isso chama muito atenção do investidor. E um detalhe importante aqui também, o investidor mesmo, gente, o verdadeiro investidor, o que ele faz? Ele começa investindo, ele vê que dá certo, aí ele vai para a próxima obra, e aí precisa de você de novo, e ele vai para a próxima obra, e ele precisa do teu serviço de novo. Então, isso, gente, é uma coisa que não para. Então, vocês têm um oceano azul cheio de clientes para vocês, cheio de clientes para vocês. Legal, né? Show, né? E ainda tem o bônus, que agora eu vou dar um bônus. Eu falei os 5 principais aí clientes da engenharia civil de custos, mas a gente tem um bônus que é o cliente final. Gente, o cliente final também é um potencial cliente, só que ele é um... Não sei se diria potencial, porque eu vou falar aqui para vocês que ele é um pouco mais difícil de você pegar ali e fechar de fato. Por quê? Porque o cliente final, ele não tem consciência disso. Muitas vezes ele não sabe o que é um orçamento, o que é um planejamento, que ele precisa disso de fato. Então, o cliente final é aquele cliente que eu comentei neste início desse vídeo, que eu falei, gente, tem cliente que a gente tem que ir educando. E não é de primeira assim, é educando, falando, ele vai conhecendo, vai despertando curiosidade, vou precisar disso. Então, ele é um cliente mais assim. Mas é muito bom o cliente final quando ele vem pelo nosso apoio aí que eu falei para vocês, que é o arquiteto. Então, por isso que eu considero ele mais um tipo de cliente, né? Porque, na verdade, você tem que tratar isso com o arquiteto para chegar no cliente final. Mas o cliente final também pode ser o seu cliente, mas ele precisa ali mais de um apoio, justamente porque ele não tem noção nenhuma sobre a construção civil. Então, isso que acaba acontecendo. Né? Então, vem muito da indicação dos arquitetos mesmo, a parte do cliente final, ou até mesmo do engenheiro. Mas eu percebo hoje, na minha experiência, nas obras que a gente fecha, enfim, que é mais do arquiteto mesmo. Então, fica aí a dica para vocês. E assim, cada cliente desses que eu comentei aqui para vocês, que a gente comentou aqui, incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, investidores, cliente final, ó, deu 6. Esses 6 tipos de clientes, na verdade, a forma de você abordá-los é diferente. Porque conforme eu expliquei aqui para vocês, eu expliquei basicamente por que eles contratam. Então, a forma que a gente acaba abordando cada tipo de cliente desses acaba diferenciando um pouquinho ali, né? Para deixar aquilo mais exclusivo, propriamente dito, para ele, né? Para ele realmente sentir aquela vontade de contratar o serviço. Mas, então, a forma que a gente acaba abordando cada tipo de cliente é diferente. E isso eu mostro lá no MTCO, né? Cada forma de cliente, como abordar cada um deles. Então, isso é importante, tá? Então, o legal é que vocês podem atuar com todos esses clientes, se vocês quiserem, né? Então, por exemplo, se você quiser atuar com os 6 tipos de cliente, você pode atuar com os 6 tipos de cliente, não tem problema nenhum. Ou você pode focar exclusivamente em um tipo de cliente e fazer uma parceria legal, né? E, no caso, começar a trabalhar ali, conhecer pessoas daquele nicho específico e ser ali reconhecido naquele nicho específico. Então, ou só com incorporadora, ou só com a construtora, ou só com o arquiteto, ou só com o engenheiro, ou só com investidores. Então, por que isso acontece? Porque, que nem eu falei para vocês, o investidor, vamos dar o exemplo do investidor. O investidor que fez aquele serviço com você e que gostou e que vai te contratar para as próximas obras, o que acontece? Provavelmente ele tem outros amigos investidores. Então o negócio aqui se multiplica. Então, se o investidor que está ali, você gostou de fazer serviço com investidor, eu prefiro investidor. Você trabalha com um investidor e aí você, ao prestar esse serviço com ele, ele deve ter amigos que são mais investidores e que ele vai falar assim, nossa, deixa eu falar, eu comecei a investir lá, tem lá um tipo de serviço que se precisa ver um negócio lá, eu nunca tinha visto antes. É basicamente desse jeito, né? Da forma que a gente apresenta. Então, acontece que vai tendo essa indicação. Então, se você quiser trabalhar só com um tipo desses que eu falei aqui para vocês, um tipo de cliente, vocês podem trabalhar só com aquele tipo de cliente. Hoje eu trabalho basicamente com todos, né? Mas você pode focar aí, no caso, em um tipo de cliente só, certo? Então, gente, se tem obra,
qualquer tipo de obra. Se tem obra, tem mercado. Se tem mercado, tem cliente. Gente, e todos da construção civil. Então, eu falo aqui para vocês, né? Prédios, residências, condomínios, loteamentos, obra comercial, tem obra de infraestrutura, não é o meu foco, né? Mas tem qualquer tipo de obra, precisa disso. É basicamente o coração da obra. E o que acontece é que tem muitos engenheiros que talvez não estão preparados ou não sabem fazer isso e deixam o sucesso de uma obra muitas vezes a desejar. Então, por isso que vocês precisam se especializar nessa área, porque realmente é um mar azul quando você faz um serviço bem feito, aí vem muita indicação daquele serviço que você fez, então isso acaba se multiplicando e vocês têm um mar enorme para vocês estarem atuando. Né? Ainda aqui no Brasil é um mar azul, ainda não tem essa concorrência. Então, esse é o momento certo, isso é o momento certo para vocês que muitas vezes estão com dúvida de que área atuar, se querem conhecer um pouco mais sobre essa área. Então, eu falo para vocês, esse é o momento certo enquanto não tem concorrência. Não tem. Você pode perguntar para qualquer pessoa da área, tem concorrência? Se falar que tem, tá mentindo. Tá mentindo para você não entrar. Isso que acontece. Então, gente, a gente falou aqui os 5 principais clientes. Então, a gente falou, só para reforçar que entrou por último, construtoras, incorporadoras, engenheiros, arquitetos, investidores e cliente final. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conhecido aqui os diversos tipos de clientes que a gente tem. E bora para cima, mão na massa. Agora é com vocês.